Saúdo a todos os professores de pré-adolescentes com a paz do Senhor. Meu Deus, quanta saudade eu estava de dar essa saudação para os meus amigos e professores de pré-adolescentes. Estamos aqui de novo cooperando, com essa lição, com esse trimestre. Que trimestre maravilhoso, que trimestre profundo, intenso, cheio de conteúdo importante para a nossa vida cristã e para a vida cristã dos nossos pré-adolescentes. Esse trimestre nós estamos falando sobre igreja, um lugar de comunhão. Glória a Deus! A igreja é esse lugar de comunhão. Mas hoje nós vamos falar sobre a lição 11. A lição número 11 é a lição que vai falar sobre a igreja, a coluna e firmeza da verdade. Que lição extraordinária! A gente vai falar sobre verdade. Hoje, num tempo onde temos muitas verdades, acreditam-se em muitas verdades, mas a gente sabe que verdade, toda verdade é a verdade de Deus. Se não for a verdade de Deus, não é verdade. E durante toda essa lição, esse trimestre, a gente vai entender essa questão sobre o quão importante nós deixarmos claros para os nossos pré-adolescentes que nós, como igreja, precisamos estar alicerçados, firmados na verdade, e nós vamos entender que verdade é essa, do que trata a lição, o que a lição chama de verdade, tá bom? Mas antes, todo mundo já conhece o jeito do tio Jadson, já sabe como funciona, A gente sempre gosta de trazer para vocês a nossa leitura bíblica, A nossa lição de hoje, ela se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. É uma leitura bem rápida, bem objetiva, que vai falar sobre a igreja, como a geração eleita. E você pode fazer essa leitura com os seus pré-adolescentes de várias maneiras, De maneiras dinâmicas, didáticas, um lê um pedaço, outro lê outro pedaço, divide, como é 2 versículos, você pode ler, um lê as meninas, outro versículo lê os meninos, de maneira bem dinâmica, que eles vão adorar, eles vão gostar e vão, estar imerso na palavra de Deus. Que vai dizer assim, 1 Pedro, capítulo 1, 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. Pedro vai marcar o povo de Deus com uma identidade bem firme, uma identidade bem certeira, vai registrar essa identidade. E daqui a pouco a gente vai falar mais disso, tá bom? Mas é importante que seus pré-adolescentes saiam dessa aula com o a Bíblia diz na mente, decorado. É importante decorarmos os versículos bíblicos, Porque quando a gente precisar tomar uma decisão, quando vier a tentação, nós temos a palavra para confrontar tudo isso. Glória a Deus. E essa palavra, esse versículo, a Bíblia diz de hoje, eu trouxe aqui que eu já uso muito, porque ele é o Biblionildo, e nele eu coloco o versículo, nele eu coloco o versículo da Bíblia diz, onde você pode construir esse versículo num visual como esse, ou qualquer outro parecido no quadro, na parede da sua salinha. E esse versículo vai dizer o quê? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Esse versículo aqui, não é, ele vai falar que a carta, não é, na qual Paulo estava escrevendo a Timóteo precisava chegar, não é, para que todos que lessem essa carta pudesse agir como família de Deus, não é? Como igreja do Deus vivo, que é a coluna e o alicerce da verdade. A igreja, ela é detentora da palavra de Deus, que é a verdade. Isso a gente vai ver já no primeiro ponto da lição, que vai falar sobre a verdade é a palavra de Deus. Primeiro tópico da lição, a verdade é a palavra de Deus. Para trabalhar o primeiro tópico, eu trouxe aqui, não é, um protótipo de uma igreja. Essa igreja aqui é a igreja lá de H-5. A gente tirou uma foto, na verdade, a gente não. Eu tirei a foto e a tia Valquíria, que é a tia do maternal aqui na EBD Online, ela fez essa igrejinha. Desde já, um abraço para a tia Val, não é? Olha, ela fez essa igrejinha, que é uma caixinha, não é, com a imagem da IEADALP, da igreja, da congregação, em H-5, em Igaraçu. A IEADALP de lá. Tirou uma foto, colocou numa caixinha, olha como ficou bonitinho. Tia Val arrebenta, não é? Um privilégio ter aí Tia Val como parceira na obra do Senhor. E você pode usar o primeiro tópico para falar o quê? Que a igreja, não é? Ela é detentora da palavra de Deus. Você vai fazer um buraquinho aqui nela e vai tirar olha o que vai sair de dentro dela, a Bíblia. Ou seja, a Bíblia vai sair de dentro da igrejinha. Ou seja, nós como igreja de Cristo, não é? Nós somos detentores da Bíblia. A gente fala sobre a Bíblia, a gente precisa viver o que a Bíblia ela nos diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é? É dela que saem as verdades que nós temos que confiar, que nós temos que acreditar, não é? Que nós devemos seguir, nos nortear, nos orientar pela palavra de Deus, não é? O próprio Jesus, ele vai dizer, não é, que ele, em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Não é? Nele tem a palavra de Deus. Em João capítulo 1 vai dizer que e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. A palavra é Jesus. Ele é, não é, o verbo encarnado, né, de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é a palavra. Glória a Deus. A gente vai ver na nova tradução da linguagem de hoje, em Provérbios capítulo 30, versículo 5, o escritor dizendo assim, ó, tudo o que Deus diz é verdade. Já na nova versão internacional, a gente vai ver a tradução do seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. A gente percebe que na NVI ele vem trazer verdade como algo puro. E verdade é exatamente isso. Na igreja, não é? Na palavra de Deus, na qual a gente confia, ela não tem variação, ela não tem nada que venha acrescentar, porque se vier acrescentar, não há pureza. E a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus não tem contaminação. A palavra de Deus não tem impureza, não tem acréscimos. Ela é a boca de Deus falando conosco. E dessa maneira você pode atuar aí como no primeiro tópico. No segundo tópico, vai falar sobre defesa da fé. Em defesa da fé. Eu trouxe aqui, ó, um escudo com o nome Verdade, em defesa da verdade, o tópico é. E eu trouxe aqui o escudo com o nome Verdade, porque a verdade
ela, que é a palavra de Deus, ela nos protege contra as investidas, contra as mentiras do mundo. Não é? O mundo vai dizer que a criação de tudo foi por meio de um Big Bang, nós somos seres evoluídos, mas não. A Bíblia diz que Deus nos criou. O mundo vai dizer que o homem pode ser mulher e a mulher pode ser o homem, mas a palavra de Deus diz que Deus fez macho e fêmea, não é? Muitas invenções. Hoje o mundo quer dizer que há várias verdades, que a verdade é relativa, mas a verdade é uma só. A verdade é a palavra de Deus e nós devemos seguir e viver por ela. E nós precisamos ter adolescentes, blindados pela verdade. Por isso a importância do teu adolescente estar na escola bíblica dominical. Vai lá na casa do teu pré-adolescente. Se você identificou que ele nunca mais veio à aula, saiba que ele na escola bíblica dominical aprende sobre a verdade. Ele aprende a se defender, não é? A verdade, ela nos defende, ela nos protege. Nós somos defensores da verdade, não é? E o terceiro tópico vai falar sobre a autoridade de Deus no mundo, não é? Deus, ele é a maior autoridade. Ele detém toda a autoridade, não é? A palavra dele, não é a autoridade máxima, não é? E o nosso pré-adolescente precisa entender que ele não precisa, não é, de procurar outros meios, outras verdades. Ele só precisa de estar embasado na única verdade, não é? A gente vai ver que a gente acabou de ler aqui que Pedro, ele vai falar sobre a identidade da igreja, não é? É algo seleto. É algo dado por Deus. Nós somos geração eleita. É algo exclusivo. Glória a Deus. Não tem contaminação, impureza, não. É exclusivo. Nós somos geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, é adolescentes que querem ser outras coisas, abandonar as coisas reais que Deus tem para eles. Nós temos pré-adolescentes hoje querendo levantar bandeira de LGBTQIA+, querendo levantar bandeira de partidos, querendo levantar bandeiras de homens, mas eles não querem levantar a bandeira da verdade que é Cristo. E vocês precisam ensinar a seus pré-adolescentes que, na verdade, há a autoridade de Deus no mundo. Em seguir a verdade, nós temos o que Deus, não é? Ele quer que nós sejamos. Nós podemos cumprir a missão de Deus para o mundo. Então, que você possa, professor, refletir. É um momento de você sentar com o teu pré-adolescente na aula e mostrar a importância, ensiná-los a se defender, não é? A lição vai trazer uma dinâmica muito boa, que ela pede para vocês, professores, pegarem, não é, algumas invenções, não é, que o mundo tem falado, tem citado como verdades, mas não são, e ensinar esses alunos que essas invenções são puras invenções, são mentiras, são armadilhas do inimigo para tirar o foco da igreja. Mas nós precisamos seguir firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Fique na paz, professor. Olhe, curte, comenta, compartilha nosso canal @IEADALPOficial, abençoa outros professores com nossos conteúdos, não é? E tenha uma ótima aula. Que Deus abençoe vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.